Você já parou para refletir sobre o simbolismo das águas na literatura? Esse é um dos meus temas preferidos, né? Eu adoro uma narrativa marítima, ou uma narrativa que tenha uma simbologia de rios, águas, oceanos, enfim. Então eu decidi compartilhar um pouco com vocês do que eu já pesquisei e de algumas obras que tratam sobre essa simbologia também. Bem-vindos, então, a mais um vídeo. E o principal motivo que me levou a fazer esse vídeo aqui foi a recente leitura que eu fiz de um conto do Guimarães Rosa, que está aqui nessa edição de Primeiras Histórias, tá? Nas coletâneas de Primeiras Histórias dele, que é A Terceira Margem do Rio. Esse aqui é um conto de 5 páginas aqui na minha edição, e ele fica na sua cabeça, você vai ficar pensando dias sobre ele e sobre o significado dele. Então eu recomendo muito a leitura desde já. E basicamente aqui a gente tem um personagem narrando em primeira pessoa aqui o pai dele, que sempre foi uma pessoa muito correta, muito cumpridora das normas sociais e tudo mais, do nada decide que vai precisar de uma canoa. Ele pede então a fabricação dessa canoa, e quando a canoa fica pronta, ele leva então para um rio e vai até o meio desse rio e simplesmente não sai mais de lá. A família não entende o que aconteceu, porque que o pai, né, ele tem 2 irmãos e tem a mãe também. Essa família toda não entende por que que ele está nesse rio. E nós, enquanto leitores, também não entendemos e tentamos, então, achar uma significação para isso. Com o passar do tempo, o pai dessa pessoa, né, desse narrador, continua no rio e eles levam roupas, levam comidas, deixam na margem, mas esse pai nunca volta para conversar com a família, esse pai nunca tem nenhuma interação social com essa família, ele simplesmente vai ficar nessa canoa. E me fez muito pensar também sobre essa possibilidade da sobrevivência desse pai, se esse pai realmente estaria vivo ainda, né, durante toda essa narrativa mesmo, por parte do narrador. E em determinado momento, o narrador, já mais velho, com seus fios de cabelo branco também, decide acenar para o pai e dizer que vai substituir o pai nesse trabalho, digamos assim. Então aqui foi o ponto que me evocou mais simbologias, além de toda a simbologia do próprio rio. O próprio título desse conto também vai evocar um pouco, porque a terceira margem do rio parece haver ali uma terceira dimensão, uma dimensão que não é material. Então a gente tem o mundo aqui dos vivos, o mundo dos mortos, e parece que essa terceira dimensão seria essa terceira margem do rio. Isso também me fez pensar muito no Caronte, que é o barqueiro da mitologia greco-romana, né? Até vou ler para vocês aqui o verbete do meu dicionário de mitologia, que é esse aqui, o Origens da Mitologia de A a Z, que fala sobre o Caronte, porque esse conto me evocou muito essa simbologia do Caronte, que tem muito a ver, então, com essa simbologia das águas. Caronte, na mitologia greco-romana, é o barqueiro dos mortos. Em uma esquife, ele transportava quem recebia um sepultamento adequado para outra margem do rio, ou seja, do mundo dos vivos para o mundo inferior, que é o mundo dos mortos, o Hades, né? Na Eneida, o poeta Virgílio traça a descrição mais vívida do barqueiro dos mortos, comentando que se trata de uma figura sombria, envelhecida, temível e esquálida, dotada de uma barba emaranhada, um manto imundo e olhos que refulgem como fogo. Aqui no conto do Guimarães Rosa tem um momento em que o narrador vai falar sobre como o pai dele está se transformando fisicamente também, com barba, né, por não se barbear, não cortar o cabelo, enfim, ficar naquela situação. Então também me evocou um pouco isso. Acredita-se que Caronte, uma divindade menor, fosse originalmente uma personificação da morte. Por outro lado, de acordo com o geógrafo Estrabão, ele era curiosamente cultuado como uma divindade associada à cura. Então aqui Caronte também tem essa significação de algo, alguém, uma divindade que fica entre a vida e entre a morte, nessa terceira dimensão, nessa terceira margem do rio, então, né? Então esse conto, ele é muito significativo, muito marcante, e a ideia do rio, né, como esse muro intransponível entre a vida e a morte, também me parece fazer sentido com o próprio final aqui desse conto, né? Considerando que, como eu falei para vocês, o filho vai se oferecer para tomar o lugar do pai. Não vou contar exatamente o desfecho, aí vocês precisam ler, mas o conto, como eu falei, 5 páginas e é lindíssimo, é muito simbólico mesmo. Mas, de qualquer forma, para mim, essa oferenda do filho tanto tem essa representatividade da oferenda de que os antigos faziam, né? E quando a gente vai ler textos antigos, até li Beowulf recentemente, e na própria mitologia greco-romana tem muito disso,
eles colocavam muito o rio como esse local de oferenda para os mortos e para a terra do além, né, para esse além-vida. Então, sempre existiu essa significação de velório, de oferenda, de divindade relacionado aqui à água. Então, para mim, esse conto fala muito sobre essa divisão vida e morte, sobre essa passagem. E parece haver ali uma passagem que esse pai pode ter feito, pode ser a própria metáfora à morte do pai, né? Mas, de qualquer forma, o rio apresenta-se aqui muito como essa figura de passagem e como essa figura de melancolia, de vida versus morte, especialmente ligado à morte, né? E aí, para falar da simbologia propriamente do rio, eu queria trazer para vocês aqui o verbete no meu dicionário de símbolos, que é esse livro que tem uma série aqui de verbetes e quais poderiam ser os significados deles, né? Então é muito interessante para quando você lê uma obra mais simbólica, porque ele vai te trazer esses significados. O simbolismo do rio e do fluir de suas águas é ao mesmo tempo da possibilidade universal e o da fluidez das formas, o da fertilidade, da morte e da renovação. O curso das águas é a corrente da vida e da morte. A travessia é a de um obstáculo que separa dois domínios, dois estados, o mundo fenomenal e o estado incondicionado, o mundo dos sentidos e o estado de não vinculação. Entre os gregos, os rios eram objetos de culto, eram quase divinizados como filhos do oceano e pais das ninfas. Costumava-se oferecer-lhes sacrifícios, afogando em suas águas touros e cavalos vivos. Não se podia atravessá-los senão após ter cumprido os ritos da purificação e da prece. Seja a descer as montanhas ou a percorrer sinuosas trajetórias através dos vales, escoando-se nos lagos ou nos mares, o rio simboliza sempre a existência humana e o curso da vida, com a sucessão de desejos, sentimentos e intenções e a variedade de seus desvios. A esse respeito, a teoria de Heráclito é significativa. No fragmento 12 da edição clássica de Diels, lê-se: aqueles que entram nos mesmos rios recebem a corrente de muitas e muitas águas, e as almas exalam-se das substâncias úmidas. Platão utilizaria uma fórmula mais breve ao dizer que não conseguiríamos entrar duas vezes no mesmo rio. O rio, então, tem sempre esse sentido de transição, e é por isso que essa transição entre a vida e a morte ficou muito evocativa para mim nesse conto maravilhoso do Guimarães Rosa. E agora, para trazer outro rio aqui de significação também, de simbolismo, para essas obras que eu vou mencionar no vídeo de hoje, no Coração das Trevas, do Joseph Conrad, nós temos um rio que atravessa o Congo, apesar de não mencionar diretamente que é o Congo, a gente entende que é aqui nessa história, e esse rio parece em formato de serpente, então, mais uma vez, um símbolo que evoca muito a morte, que evoca muito pecado, né? E aqui, esse rio leva para algo muito assustador, para algo que parece evocar muito a morte também. Então, mais uma vez, esse sentido de passagem, esse sentido de rito, mas aqui em Coração das Trevas tem um sentido um pouco mais negativo, uma morte mais profunda e mais tenebrosa mesmo. Então, acho interessante mencionar também essa significação aqui. Além dessa ideia de passagem, de transição, de desconhecido, uma das grandes significações da água na literatura, e aí eu vou falar especificamente do mar, seria também sobre a melancolia, sobre essa dificuldade de se expressar em palavras e de compreender, né, essa incompreensão que também a água carrega, e muito por conta do mar, do oceano, ser esse lugar que a gente não conhece muita coisa e que parece também trazer essa sensação de desconhecido, essa sensação do que nós não conseguiremos acessar jamais. E aí eu trouxe dois livros pra gente falar um pouquinho sobre esse simbolismo do mar, mas antes vamos também mencionar aqui o dicionário dos símbolos com o verbete do mar especificamente. O mar é símbolo da dinâmica da vida, tudo sai do mar e tudo retorna a ele, lugar dos nascimentos, das transformações e dos renascimentos. Águas em movimento, o mar simboliza um estado transitório entre as possibilidades ainda informes e as realidades configuradas, uma situação de ambivalência que é a de incerteza, de dúvida, de indecisão e que pode se concluir bem ou mal. Vem daí que o mar é ao mesmo tempo a imagem da vida e a imagem da morte, fonte também de correntes que podiam ser mortais ou vivificadoras. O mar, cujo simbolismo geral aproxima-se da água e do oceano, desempenha um grande papel em todas as concepções tradicionais celtas. É por mar que os deuses chegam à Irlanda e é por mar que se vai a outro mundo. A Bíblia certamente conhece alguma coisa do simbolismo oriental das águas primordiais,
mar ou abismo, temíveis até mesmo para os deuses. O mar é frequentemente na Bíblia o símbolo da hostilidade de Deus. Também é essa a razão que leva os antigos escritores judeus a dizerem claramente que o mar é uma criação de Deus, que ele deve ser submetido, que ele pode secá-lo para fazer com que Israel passe por ele e suscitar ou acalmar as suas tempestades. O mar seria o símbolo da criação, que ou se acreditaria o Criador ou seria dominada por ele. Entre os místicos, o mar simboliza o mundo e o coração humano enquanto lugar de paixões. A própria água tem páginas e páginas aqui no dicionário dos símbolos, mas só para ler o comecinho, que mais uma vez vai se remeter muito àquilo que a gente já está conversando. As significações simbólicas da água podem reduzir-se a 3 temas dominantes: fonte de vida, meio de purificação, centro de regenerescência. Um eterno símbolo de vida ou morte, né, como nós já estamos aqui evocando. E aí, eu não poderia deixar de falar sobre a simbologia das águas sem trazer o meu livro preferido, que vocês já devem ter notado, que é meu livro preferido, que é Moby Dick. Porque o início desse livro ficou de uma forma diferente, porque ele tem uma força simbólica muito grande. Alguns anos atrás, há quanto tempo precisamente não vem ao caso, tendo pouco ou nenhum dinheiro no bolso e sem o que me despertasse qualquer interesse em terra firme, decidi partir para navegar um pouco e ver a parte líquida do mundo. É um jeito meu de sacudir o tédio e regular a pressão. Sempre que começo a sentir um travo amargo na boca, sempre que minha alma se transforma em um novembro úmido e chuvoso, sempre que me vejo parado na frente de casas funerárias ou acompanhar pela retaguarda sem me dar conta o passo de um cortejo fúnebre, e sobretudo quando sinto a melancolia e os nervos me derrotarem, pois bem, eis quando concluo que é mais que chegada a hora de partir para o mar. É meu substituto para a pistola e a bala. Com largos gestos filosóficos, Catão se lança sobre a própria espada. De minha parte, embarco sem alarde em um navio. Não há nada de espantoso nisso. Eles não sabem, mas quase todos os homens, a despeito de sua posição, cedo ou tarde, comungam praticamente desse mesmo sentimento em relação ao oceano. Então é como se o oceano tivesse um chamado, né? Um chamado que parte das águas e que chama todos os homens em determinado momento da vida. Seja esse chamado relacionado à própria morte, né? Quando a gente pensa nesse sentido, ou nesse sentido de desconhecido, de incompreensível e daquilo que pode ser explorado. E para mim isso fica muito forte em Moby Dick, porque tem um outro momento aqui de mais uma metáfora relacionada a isso, que ele vai falar que todos nós temos dentro de nós um oceano insular e uma pequena ilha de terras. Nessa ilha de terras nós encontramos os nossos pensamentos racionais e esse mar ao redor dessa ilha é então esses pensamentos indizíveis, essas consequências, enfim, o mal e o bem lutando ali dentro de cada um de nós também. É mais uma metáfora que aparece em Moby Dick. Então a água costuma trazer tanto essa referência de vida ou morte, como também esse simbolismo de desconhecido, de algo que nos chama, de algo que nós queremos explorar, não sabemos como ou não conhecemos propriamente, e também essa ideia do bem e do mal que está em cada um de nós. O último livro que eu quero trazer para vocês também é muito evocativo, muito contemplativo e que tem o mar como um dos pontos centrais, é O Velho Mar, de Ernest Hemingway. Aqui nós temos um velho pescador que já está nos seus últimos momentos ali, ele não tem mais a mesma capacidade de pescar, ele não tem mais o mesmo físico, o mesmo porte físico, a mesma saúde que o permita pescar. Ele vai pescar um peixe muito grande e vai passar alguns dias tentando vencer esse peixe, né? Numa luta da vida contra a morte também e desse desconhecido representado tanto no peixe quanto no mar. Então, embora Hemingway dissesse que esse não é um livro muito simbólico, parece ser, sim, um livro muito simbólico, especialmente quando ele fala que o homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Então essa é mais uma obra que também evoca o mar como esse desconhecido, como a vida contra a morte e como essa passagem que muitas vezes nós vamos perder, muitas vezes nós vamos vencer, mas que todo mundo vai caminhar para essa passagem final que é da morte, né? Espero que não tenha ficado muito confuso para vocês. A minha ideia é trazer um pouco desse simbolismo que se apresenta em tantas obras que eu leio, especialmente nessas obras que tem o mar, tem o rio, tem as águas, né, como protagonistas também. E isso me evocou demais nesse conto do Guimarães Rosa. Eu acho que é um conto impressionante, assim, né? Pouquíssimas páginas, muita profundidade, tem várias análises aqui. Inclusive, é um conto que cai em vestibular, volta e meia, né? Então, tem bastante análise nesse sentido. Então, acredito que trazendo esses
símbolos, né, que as águas tanto remetem, pode ajudar um pouco nessa compreensão tanto desse texto como de outras obras, como é o caso dessas obras que eu trouxe para vocês. Indico fortemente a leitura de todos os livros mencionados aqui, né? E também indico a consulta do Dicionário dos Símbolos, que é um livro bem legal para complementar aí os seus estudos de literatura, caso você tenha interesse. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí a sua curtida. Comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo um pouco mais de aprofundamento, né, de temas, de símbolos, enfim. É um formato um pouquinho diferente de resenha ou de conversas que eu geralmente trago para vocês. E se vocês gostarem, eu posso fazer outros vídeos nesse sentido também. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.